E a palavra de Deus hoje ela vai falar fortemente ao seu coração, amém? E eu tenho certeza que hoje o Senhor ele vai transformar o seu modo de ver e viver em nome de Jesus, amém? E hoje a palavra ela se encontra em Salmos 40, versículo de número 1 e 3, né? Do 1 ao 3, desculpa, que diz bem assim: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me da cova perigosa de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Eu quero deixar para você o versículo 1, que diz bem assim: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Amém? Em nome de Jesus Cristo, vamos pedir para que Deus ele fale aos nossos corações agora e que ele venha verdadeiramente transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez te exaltamos, mais uma vez te glorificamos, mais uma vez te adoramos. Obrigado, Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado por estar conosco, Pai. Obrigado, Senhor amado, por ter até agora, Senhor amado, nos conduzido debaixo da tua graça e do teu amor, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a ti, Senhor amado, nesta manhã poderosa, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Senhor querido, através da tua palavra, Senhor. E que a tua palavra, ela venha nos conduzir à tua verdade e que a tua palavra venha verdadeiramente transformar o nosso coração. Então, em nome de Jesus, Pai querido, ministra-nos agora para que possamos, Pai querido, estar mais próximos de ti. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela é tremenda. Como eu falei, nós estamos aqui num mês que é o mês do combate ao suicídio. Por que combate? Porque nós temos que evitar que esse tipo de mal chegue até as vidas. E obviamente o suicídio, vamos assim dizer, ele é um aglomerado de doenças psicológicas e sociais que envolvem uma pessoa e que leva realmente a pessoa a nutrir esse pensamento, nutrir esse tipo de ideia, nutrir esse tipo de coisa. Amém, irmãos? E o que acontece? Eu tenho ministrado lá no canal Se Liga exatamente sobre isso. A gente começa primeiro, obviamente, com a fobia social. A pessoa, quando ela tem medo de outras pessoas, medo de trocar ideia com outras pessoas, quando a pessoa começa a se tornar antissocial, ela não quer conversar, ela não consegue se enxergar, talvez ela não consiga aceitação de outras pessoas, aquilo começa a entrevar ela ao ponto dela já não querer se abrir mais e começar a ter medo, vergonha de outras pessoas. Essa é a primeira doença que eu entendo. A segunda doença, obviamente, são traumas, né, que acontecem durante a vida e esses traumas naturalmente se tornam complexos, né, que para mim é bem ligado trauma e complexo, porque toda pessoa que sofre um trauma, naturalmente aquilo vira um complexo na vida da pessoa, da qual a pessoa não quer passar mais por aquilo, né? E isso é bem complicado. Um próximo passo, obviamente, da doença é a própria complexidade. O Senhor ele quer nos fazer pessoas bem resolvidas, né? Mas uma pessoa complexa, tudo para ela é difícil, tudo para ela é complicado, qualquer desafio para ela é impossível, né? Então, tipo assim, Deus ele quer tirar isso de tudo de dentro de nós. E obviamente a depressão, né, que é um estado profundo de tristeza da qual a pessoa ela vai se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo e acaba tipo ficando numa situação que ela realmente não tem como ela sair daquela situação. O Senhor hoje ele quer nos mostrar caminhos que nos levem a evitar esse tipo de coisa. Amém, irmãos? E lá em Salmo, capítulo de número 40, versículo 1 em 3, ele começa dizendo assim: eu esperei com paciência, ou seja, a pessoa, ela tipo assim, por mais que ela tivesse, o salmista que escreve esse salmo, por mais que estivesse passando por um momento de dificuldade, ele teve paciência porque ele sabia que no tempo certo, na hora certa, no momento adequado, Deus viria e ajudaria ela.
Entendeu? É óbvio, meu irmão, minha irmã, sabe? Nós precisamos de Deus. Sabe, muitos acham que não, muitos acreditam que não, mas nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Porque é importante, se você pegar essa passagem na versão mais tradicional, fala que que Deus, ele se inclinou para ouvir o nosso clamor. Ele se inclinou ali, ele teve ansiedade de ouvir você. Ele tem preocupação com aquilo que você fala, com aquilo que você pede para ele. Às vezes, né, eu não sei se você já passou por uma situação, mas eu acredito que sim, quando você está passando por uma situação e você pede algo para alguém e a pessoa está cheia de coisas para fazer, a pessoa naturalmente meio que ignora aquilo que você pediu, né? E porque isso passa batido. Mas Deus não. Tudo aquilo que você pede, seja pequenininho, seja ínfimo, ou seja extremamente grande, Deus ele se inclina para ouvir a partir do momento que você busca a voz dele. Então é muito importante nós entendermos isso dessa palavra, meu irmão, minha irmã, porque às vezes nós achamos que não tem ninguém nos escutando, mas o Senhor está nos escutando. E para isso a gente precisa ter paciência, porque no tempo certo, na hora certa, ele vai nos salvar. E ele continua assim falando que o Senhor tirou ele de uma cova perigosa, ou seja, do mais profundo lugar onde a pessoa estava, né? Uma depressão, né? Uma fobia social, um complexo, um trauma, leva a pessoa no mais profundo buraco. E a pessoa acha que às vezes não consegue sair, principalmente uma pessoa traumatizada ou complexada, porque é muito difícil ela encontrar uma solução para um problema. Então aquilo começa a causar um certo mal-estar para a pessoa começa tipo meio que querer lutar, mas não conseguir. Mas hoje o Senhor está falando com você, meu irmão, minha irmã. Ele se inclinou para ouvir a sua voz. E ele vai tirar você desse buraco. Entenda isso para sua vida. E ele fala assim ainda que, né, que ele tirou a pessoa do buraco e colocou ele numa rocha. Por que numa rocha? Porque ele sabe que em cima da rocha há segurança. O Senhor tirou a pessoa do buraco e colocou ela em segurança. Ou seja, ele trouxe paz, ele trouxe realmente aquilo que a pessoa precisa. Ele supriu as necessidades do salmista. É importante a gente entender essa passagem, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque quando nós começamos a deixar que os problemas, as dificuldades que nós tivemos, que a sociedade impôs, que a nossa cultura impôs, que a nossa educação, que o nosso ensino nos impôs, nos entrave, nos impeça de continuar, de prosseguir, de seguir em frente, nós precisamos lembrar que existe um Deus que está inclinado, ouvindo a nossa voz e que Ele realmente pode nos ajudar em nome de Jesus. Amém, irmãos? É importante isso e muitas pessoas vão ver você cantando hinos de alegria, hinos de vitória. Por quê? Porque Deus, Ele te colocou no local de exaltação. Amém, irmãos? Mas para que isso aconteça, eu quero que você, em nome de Jesus, se atente. Eu quero ensinar para vocês 10 passos. E eu quero dizer passos. Sim, vou falar em passos. Por quê? Porque tem que ser seguido nessa ordem. Se não for nessa ordem, nós talvez não vamos conseguir ser pessoas melhores. Nós não vamos conseguir atingir realmente aquilo que nós precisamos. Então eu quero te ensinar a dar esses passos para que você e eu, nós juntos, possamos seguir os passos de Cristo, seguir os conselhos do Senhor, para que possamos verdadeiramente progredirmos na nossa vida, em nome de Jesus, e quebrar toda a fobia social, quebrar todo o trauma, quebrar todo o complexo, quebrar toda a depressão na nossa vida, para que possamos ser seres humanos melhores e possamos, de fato, vencer esse tal do suicídio. Amém, meu irmão, minha irmã? Porque Deus nos quer fazer pessoas novas, pessoas abençoadas. Ele quer fazer a mim e a você um ser humano abençoado em nome de Jesus. Amém? O primeiro passo, e esse talvez seja o mais importante de todos, você não vai conseguir dar os 9 próximos passos adiante se você não der esse primeiro passo. E o primeiro passo é aceitar Jesus Cristo. É aceitar que em Cristo você tem salvação. É aceitar que em Cristo pode haver transformação na sua vida. É aceitar o sacrifício de Cristo por mim e por você. É aceitar que um dia você viveu uma vida assim de pecado, de erros, de falhas, de transgressões, e um dia o Senhor ele veio com muito amor, ele veio com muito carinho,
com muita paixão por você, e ele entregou o único filho que ele tinha para que você seja uma pessoa limpa, para que você seja uma pessoa curada, para que você seja uma pessoa transformada. Nós não conseguiremos dar os próximos 9 passos se nós não estivermos Jesus Cristo na nossa vida. E você vai entender isso ao longo dessa ministração em nome de Jesus. Amém? Nós vamos para o segundo passo em nome de Jesus, que esse passo também é extremamente importante. Se você aceitou Jesus Cristo, o próximo passo da sua vida é ter comunhão com Deus. Amém? É andar com o Senhor, é falar com Deus, é dividir a sua vida com Deus, é compartilhar a sua vida com Deus. É isso que é ter comunhão com Deus. E quanto mais comunhão com o Senhor nós temos, mais intimidade com Ele nós pegamos. Porque isso é a vida. Quanto mais comunhão você tem com uma determinada pessoa, mais intimidade você tem com ela. Amém? E quanto mais intimidade, mais você conhece, mais você sabe o que agrada, o que não agrada, o que é bom e o que não é bom. O Senhor, Ele quer criar um vínculo de amizade com a gente. Isso é um fato para mim e para você. Então o que acontece? Se você aceitou a Cristo, que é o presente dele, olha só que interessante. Ele nos pede primeiramente para aceitar um presente. A palavra fala lá em 1 João, que é o seguinte, que ele nos amou primeiro. Por isso que o primeiro passo é aceitar Jesus Cristo. E aí, a partir do momento que você aceitou o presente dele, ele quer fazer um vínculo de amizade e de comunhão com você. E se você entende isso para a sua vida, se você entende isso para o seu coração, naturalmente você vai ser uma pessoa mais feliz, amém? Naturalmente, muita coisa vai quebrar na sua vida, porque quanto mais próximo de Deus você estiver, mais a voz dele você vai ouvir, mais os conselhos deles vão fazer parte da sua vida. E quanto mais você ouvir o Senhor, mais coisas vão ser ruins, vão ser quebradas dentro do seu coração. Principalmente a fobia social, porque Deus vai fazer você se tornar uma pessoa falante. Eu vi um testemunho, é bem legal, eu vou fazer vou me apropriar de um testemunho daquele maluco, Rodolfo Abrantes. Quando ele era da banda Raimundos, ele era maconheiro, eu não sei qual tipo de droga que ele usava, ele era um cara nóia, vamos assim dizer. E a parada era o seguinte, ele não trocava ideia, porque a vida dele era só nas drogas. Só nas drogas, só nas drogas, só nas drogas. E quando ele começou a se desvencilhar das drogas, e ele começou a andar com Cristo, ele começou uma caminhada com Jesus, ele começou a ver a vida de uma outra maneira. E uma vez ele chamou o filho dele para sair, para fazer um rolê. E ele começou a falar do que ele estava vivendo para o filho dele. Passou um bom tempo de conversa, o filho dele olhou para a cara dele e falou assim, nossa pai, você fala. E aí ele entendeu que as drogas roubaram a voz dele, roubaram a comunicação dele, entendeu? E quando ele encontrou com o Senhor abriu o meio de comunicação dele. Quando você tem comunhão com Deus, Deus começa a quebrar principalmente essa fobia social que você tem. Porque o Senhor ele vai te colocar em situações que vão transformar a sua vida ao ponto de você começar a trocar ideia. E as pessoas vão assim, nossa, aquela pessoa fala e falam coisas interessantes. Eu preciso ouvir mais aquela pessoa. Hoje, né, esse cara que eu falei, o Rodolfo Abrantes, ele prega, ele vai nas igrejas, ele louva. Hoje, toda aquela fobia social que era causada por conta das drogas foi quebrada por ele começar a ter uma vida de comunhão com Deus. Amém? Isso é um fato, né? Isso é um breve testemunho. Tem milhares de testemunhos que nós podemos adquirir através de ter uma vida de comunhão com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você passa por algum desse tipo de doença, se você tem algum desse tipo de problema, comece a ter comunhão com Deus, porque Deus vai fazer você voar além daquilo que você pode imaginar. Amém, meu irmão, minha irmã? Primeiro passo, tá aqui, ó, tá na tela aqui, ó. Aceitar Jesus. Segundo passo, ter comunhão com Deus. Terceiro passo, que também é muito importante para a sua vida, você precisa ter um propósito de vida. Você precisa ter uma chamada vida com propósito. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa, né? E a minha esposa conta uma história de alguém e tal, e eu olho e falo assim, vida inútil. Né? Aí ela, tipo assim, ela fica meio entender, aí daqui a pouco ela conta uma outra história e fala, vida inútil. Ela, tipo assim, mano, ela não entendeu. Aí um dia ela perguntou, por que a vida da pessoa é inútil? Porque nenhuma vida é inútil. Eu falei, porque essa pessoa não tem um propósito. Ela está vivendo a vida dos outros. Né? Uma vez eu fui numa igreja e o pastor começou a pregar e ele meio que começou a exortar a galera. Ele falou, galera, a parada é o seguinte, muitas mães, ele falava para as mães, né? Porque a igreja tinha uma pá de mãe assim, tá ligado? Ele começou a falar, muitas mães vêm aqui orando pelos filhos, mas não oram por elas mesmas.
Muitos oram para que os filhos aceitem a Jesus, mas elas não oram para que elas possam ser transformadas. Eu sempre dou um conselho para os membros da minha igreja e para as pessoas que estão ao meu redor. Não adianta você querer salvar uma vida se você não salvou a sua vida. Não adianta você querer tirar uma pessoa do abismo, sendo que você está no mesmo abismo. Isso é um fato, entendeu? Nesse caso, cai você e a pessoa. Então você precisa ter uma vida com propósito, você precisa estabelecer metas na sua vida, você precisa estabelecer objetivos. Se você estabelecer um objetivo de ter um bom trabalho e você chegou nesse objetivo, comece a pensar em outros objetivos. Se você caminhar com Deus, Deus ele vai te encher de objetivos. E você vai chegar uma hora que você vai falar assim, como é que você tá? Eu tô corrido porque eu estou trabalhando para Deus, eu tenho muito objetivo. É por isso que é importante o primeiro e o segundo passo. Porque se você tem Jesus Cristo e se você realmente está em comunhão com Deus, a sua vida tem um propósito. E aí você começa a viver uma vida verdadeira, amém? De coisas úteis. E a sua mente não fica vagando aí com inutilidades, amém? Você não fica tipo assim, eu vou ligar na Sônia Abrão para ver as fofocas do dia. Eu vou ligar no Leão Lobo, ia falar João Lobo. Leão Lobo para ver qual que é, tipo assim, mano, as fofocas que tá acontecendo com as celebridades. Você não vai ficar a sua vida lá em Instagram, Facebook, fustigando a vida das pessoas. Você vai ler a Bíblia, você vai passar a Bíblia. Há uns 15 dias atrás, eu fui convidado, eu creio que Deus, o Espírito Santo me convidou e para mim foi uma grande honra ter aceitado um propósito de estar lendo o livro de Romanos, né, com um primo meu lá da Bahia. E ele criou um grupo de acho que hoje ele falou que está com 54 pessoas, né, nesse grupo, pessoas que acabaram de se converter, que acabaram de ter um encontro com Cristo e que ele queria incentivar essas pessoas a lerem a palavra. E ele falou assim, olha, Jean, eu peço, se você puder ministrar os capítulos 1, 2 e 3 e o 15 do livro de Romanos. Eu falei, amém, desafio aceito, porque o Senhor colocou mais um propósito na minha vida. E eu glorifico quando Deus me coloca esses propósitos. Seja um propósito de oração, seja um propósito de estudo da palavra, seja um propósito de aconselhamento. Se eu tenho uma vida sendo guiada por Deus, obviamente eu não tenho tempo para ficar pensando em besteira ou até mesmo ficar tomando conta da vida dos outros. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você não tem uma vida com propósito, você precisa buscar um propósito para ela. E como você vai encontrar? Aceitando a Jesus e tendo comunhão com Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Isso com certeza vai tirar de você todo sentimento ruim, vai tirar de você muita coisa, muito complexo, muito trauma. Com certeza a fobia social é o que vai sair, porque é o seguinte, você vai estar tão preocupado, tão preocupada em seguir o seu objetivo e alcançar esse objetivo, que naturalmente você não vai ficar pensando besteira, entendeu? E Deus vai usar a sua vida fortemente em nome de Jesus. Amém? Nós já estamos aqui no nosso terceiro, o nosso quarto passo que nós devemos dar. São passos que você precisa ir dando, e não tente dar um antes, não. Siga esses passos que Deus vai te abençoar. Entenda isso. Primeiro aceite a Jesus, tenha comunhão com Deus e comece a ter um propósito de vida em nome de Jesus. Amém? O próximo passo é o quê? Praticar o amor. Amém? É uma verdade. Eu posso falar uma coisa para você? Vou falar uma coisa importante, hein? Vou tocar em feridas aqui. Por mais que você tenha Jesus Cristo, por mais que você até mesmo tenha comunhão com Deus, às vezes você não pratica o amor. Amém? Por quê? Porque você é uma pessoa egoísta. Você quer só receber. A palavra de Deus fala que é melhor dar o próprio Jesus Cristo, que é o que você aceitou no primeiro passo, fala, é melhor dar do que receber. Olha que louco isso, meu irmão, minha irmã. É da hora você ter esse pensamento, é da hora você ter esse tipo de entendimento. E quando você começa a entregar mais do que receber mesmo, você começa a praticar o amor, sabe? Nós não praticamos, sabe? A palavra de Deus fala que o amor de muitos se esfriariam nos finais dos tempos. Isso é uma realidade, porque o amor está se esfriando. O amor está se esfriando nas escolas, o amor está se esfriando nas famílias, o amor está se esfriando nas igrejas, que é o mais triste, né? O amor se esfria no meio da humanidade. Só que a Bíblia fala que é o amor de muitos e não o amor de todos. Porque se fosse o amor de todos, aí seria algo preocupante. Mas a Bíblia fala que é o amor de muitos. A pergunta que você precisa se fazer é o seguinte: você faz parte do muitos
muitos ou você faz parte da minoria que ainda tem um amor e que pratica esse amor, sabe? E quando eu falo amor, irmãos, não é amor, mas eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo minha neta, meu neto, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha irmã. Não, é você amar uma pessoa desconhecida. É você entregar a sua vida, entregar o seu coração para uma pessoa que talvez ela precise e ela não tenha nenhum vínculo, nem emocional e nem afetivo com você. Isso é praticar o amor. Porque é muito fácil, né, você praticar. É muito fácil eu praticar o amor com a minha esposa. É muito fácil eu praticar amor com meus irmãos. É muito fácil eu praticar o amor, por exemplo, com os meus sobrinhos. O difícil é eu praticar o amor com aquela pessoa que eu não conheço. É praticar o amor com aquela pessoa que realmente ela precisa de uma palavra, ela precisa de uma oração. Eu posso falar uma coisa para você? Praticar o amor, por exemplo, né? É você, de repente, entrar num hangout que a gente faz aqui e orar por vidas. Isso é praticar o amor. Você está desprendendo de 10, 15 ou até mesmo 20 minutos para estar intercedendo por outras pessoas. Isso é praticar o amor. É você, por exemplo, que nem eu pedi para um monte de pessoas, eu pedi para uma série de pessoas me mandarem vídeos para salvar uma pessoa em apenas 1 minuto. A pessoa ela tinha o quê? 1 minuto para pensar e 1 minuto para fazer o vídeo. Na verdade, ela tinha 2 minutos. Eu recebi, eu acho, na minha opinião, que eu recebi pouco. Ou seja, as pessoas não fizeram, sabe? Aqueles que fizeram os vídeos, eu posso entender que aquelas pessoas são parte dos poucos que estão praticando o amor. As pessoas que eu mandei, muito falam, mas eu não tenho tempo. Mas peraí, você não tem 1 minuto de tempo? Para você fazer um miojo, você precisa de 3. Entendeu? Saca? 1 minuto para você poder trocar uma ideia, falar da pessoa, para você ver como o amor de muitos está se esfriando. Entendeu? Sabe por quê? Porque muitos querem receber, mas não querem dar. Entendeu? E aí se inverte naquilo que Jesus fala. Se você realmente quer ser uma pessoa que quer sair da fobia, principalmente da fobia social, você tem que praticar o amor. Você precisa orar mais, você precisa interceder mais, você precisa ir buscar mais da fonte, que aí a gente entra no propósito, ir lá buscar se fortalecer mais com Deus. Né? Olha como cada passo é importante. Você busca mais, aí você vai lá e ajuda o seu próximo. É isso que Deus quer de nós. É para isso que Deus nos chamou. Quando Cristo ele é confrontado a respeito dos mandamentos, né? E os caras falam, quais são os maiores mandamentos? Aí Jesus Cristo ele mata tudo com 2. Ele fala, e os 2 têm a ver com amor. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o seu próximo como você ama você mesmo. Amém? Então, entenda que se você começa a praticar o amor, muita coisa é quebrada na sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Antes de partir para o próximo tópico, eu quero só dar também mais um testemunho, porque quando a pessoa me dá um testemunho, ela edifica a minha vida e eu edifico outros repassando esse testemunho. Lá no começo da nossa igreja, nós estávamos montando uma banda. Obviamente, uma igreja ela precisa ter uma banda. Nós já tínhamos algumas pessoas que sabiam tocar alguns instrumentos. Nós tínhamos o Jorge, que tocava quase de tudo. Tínhamos o André, que arranhava um pouco na guitarra. Ele começou a ensinar o cunhado dele, né, o Eduardo, a tocar uma percussão, que nós não tínhamos bateria na época, então era percussão. E a minha esposa tinha tido uma meia dúzia de aula de teclado. Entendeu? E ali ela, tipo assim, ela sentiu muita dificuldade. E Deus foi fazendo ela vencer essas dificuldades. E ela foi estudando, e o Senhor foi aprimorando ela, foi aprimorando. E aí o que acontece? Chegou um momento na nossa igreja que algumas pessoas queriam aprender a tocar teclado. E ela começou a ensinar, ela começou a praticar verdadeiramente aquilo que ela havia aprendido. E quando ela estava ensinando, ela estava recebendo, porque ela começou a entender muito do que ela fazia. Entendeu? E aquilo foi fazendo ela crescer, crescer, crescer. Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que ela é uma excelente tecladista. Amém? Por quê? Porque ela praticou o amor. Ela começou a ensinar. E antes que você pense, mas ela ganhou dinheiro. Não, ela praticava de graça. Ela ensinou muitas pessoas a tocarem teclado na nossa igreja para a evolução das pessoas, não para ganhar dinheiro, porque inclusive ela não ganhava nada. Ela separava um tempo, ela doava um tempo dela para ensinar aqueles jovens a tocarem teclados para evoluírem. Amém, irmãos? Isso é uma verdade. Amém? Porque ela ensinou e a pessoa cresceu e ela também cresceu. É por isso que eu falo que você tem que praticar o amor, porque quando você vai praticar, você vai entender muita coisa na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, em nome de Jesus Cristo,
pratique o amor, porque ele é precioso para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? O quinto passo, olha só, se você falou 10, quem pensou 10, caramba, um monte de coisa, né? Mas veja bem, agora nós vamos para o quinto. O quinto é o quê? Valorizar. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente não valoriza. Sabe? Às vezes a gente acha que é obrigação. Às vezes a gente acha que até mesmo o amor de Deus é obrigação. Às vezes a gente acha que, tipo assim, todo mundo tem obrigação de fazer as coisas para nós. Ah, a pessoa, ela tem obrigação de me amar. Não, irmãos, ninguém tem obrigação de te amar. Ninguém no mundo tem a obrigação de te amar. Entenda que o amor é algo espontâneo. Amém? E se você é amado por uma pessoa, valorize esse amor. Amém? Se você. Eu posso falar uma coisa pra você? Eu aprendi uma vez e eu aprendi assim, um cara me fez parar pra pensar e isso entrou fortemente na minha mente. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sai pra trabalhar na segunda-feira. Segunda-feira, hein? Dia ruim pra trampar, né? Aí você pensa, nossa, ainda tenho mais 5 dias. O seu coração fica assim triste, o seu estômago fica até meio que embrulhado. Você vira e fala, nossa, mano, tem que trabalhar. Aí você vai trabalhar, você passa aquele dia se carregando, porque, mano. É difícil, principalmente quando você passa um fim de semana tão legal. Segunda-feira parece que ela acaba sendo o pior dia do universo. Aí você vai lá, trabalha, vence a segunda-feira. Aí vem a terça, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta, né? Saca? Você se entrega, você se doa, você entregou 8 horas da sua vida diariamente para uma pessoa, para um patrão. Quando chega no dia 5 ou no dia 10, o que você quer? Você quer a retribuição disso. É um fato. Amém? Saca? Então o seu patrão, retribuindo as suas não sei quantas horas por mês que você deu para ele, ele te paga uma coisa chamada salário. Amém? Isso é um fato. Ninguém trabalha de graça. Entendeu? Todo mundo quer um dinheiro, entendeu? Se você trabalha 8 horas, o seu patrão, ele tem o direito de te cobrar as 8 horas, porque no dia 5 você tem o direito de cobrar dele o valor que ele está te devendo. Porque no dia 5 ou no dia do seu pagamento, que eu não sei onde, quando que é, isso varia muito de empresa para empresa, você se torna o patrão porque você agora quer receber o valor daquilo que você entregou. Olha que legal. Amém? Isso é uma realidade. E isso se chama lei do comércio. Amém? Você entrega alguma coisa e você recebe outra. Agora, quando alguém te ama, verdadeiramente não existe essa lei. Essa lei ela é posta para fora. O Senhor, a Bíblia fala que Deus nos amou incondicionalmente, ou seja, sem nós entregarmos absolutamente nada. O Senhor me deu um salário de amor sem eu mesmo merecer esse salário. Ele te deu um salário de amor sem você ter feito absolutamente nada por ele. Ele entregou o seu único filho para morrer por você sem mesmo você merecer. Partindo dessa ideia, partindo desse conceito, olha só que louco. Entendeu? Olha só que da hora. Nós precisamos valorizar. E a partir do momento que nós começamos a valorizar esse tipo de atitude do Senhor, naturalmente a gente começa a valorizar tudo ao nosso redor. Você valoriza um copo d'água que você bebe, porque às vezes, meu irmão, minha irmã, é uma verdade. Tem gente que não tem água para beber, água potável. Sabe? Às vezes, eu não sei você, eu particularmente, eu não gosto muito de dias frios. Quando eu acordo, né, e o dia tá meio frio, eu olho assim, a minha casa ela fica mais escura. Aí até nesses dias que a minha esposa trabalhou aqui em casa, a gente acendeu a luz, entendeu? O dia não fica legal, o dia não é bom. Mas quando você acorda e você vê o sol nascendo, assim, você vê o sol se pondo, né? Você vê o sol ali com você, aí você vê pássaros cantando. Daqui deve ter um ninho de bem-te-vi. Um dia desse eu tava sentado, tava um dia bonito, e os bem-te-vi estavam lá naquele bem-te-vi, 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 né? E tem uns bem-te-vi, tipo assim, aqui em casa, que ele fica assim, bem-te-vi, bem-te-vi. Aí tem uma hora que ele ficou aceleradão, bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi. Eu falei assim, nossa, mano, ele tá tretando com alguém lá fora, né? Aí eu e a minha esposa já demos risada, porque os passarinhos saíram pra fora pra cantar, pra tretar, pra brincar, pra comer, fazer um monte de coisa. Ou seja, isso produziu alegria no meu coração. E eu comecei a valorizar simplesmente o fato de eu poder ouvir o barulho dos bem-te-vis. Amém? É muito louco isso, meu irmão, minha irmã. Sabe? Às vezes a gente não valoriza. Às vezes, tipo assim, as pessoas, né, falam assim, eu quero presentear alguém. Presenteie alguém com uma conversa. Presenteie alguém com um papelzinho, com uma palavra.
E valorize aquilo que você recebeu. Se você, eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã? Se você recebe a palavra de Deus ou WhatsApp, ou via Facebook, ou Twitter, ou Instagram, valorize. Eu acho muito legal. O canal da nossa igreja lá no Se Liga, ele tem 421 inscritos. A cada inscrito, a minha esposa, ela faz uma festa. Ela, se amanhã tiver 422, ela fala, pô, já tem 422. Se amanhã chegar a 430, tem 400, olha, 8 pessoas entraram. Por quê? Porque ela valoriza pequenas coisas. A palavra de Deus fala o quê? Sede fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Se você não valoriza o pouco, entendeu? Nunca você vai valorizar o muito. Logo você vai ser uma pessoa ingrata. Amém? E aí você não vai praticar o próximo passo, porque o próximo passo ele tem muito a ver com esse passo que é a gratidão. Se você não for uma pessoa grata, amém? Deus não vai te abençoar. Se você não for uma pessoa que entende o propósito, o amor, a graça do Senhor, Deus não vai entregar bênçãos na sua vida. Se você não valoriza, automaticamente você não agradece. E se você não agradece, você não louva. É um fato. E se você não louva, entendeu? Saca? Você é uma pessoa ingrata. Então, automaticamente, você não ajuda. Eu, particularmente, eu sou assim. Eu entrego um presente para uma pessoa. Se a pessoa não me agradece, eu não entrego mais. Eu não entrego mais nada. Eu fecho meu coração. Porque é o seguinte, meus irmãos, eu acho que eu tenho que presentear aqueles que merecem. Aqueles que não merecem, eu não vou entregar. Eu aprendi isso com o próprio Deus. Se você ler lá no livro de Juízes, Deus ajudou, o povo ajudou, ajuda. Chega uma hora que Deus vira e fala, ah, não vou ajudar vocês mais não. Vocês vão lá procurar os deuses que vocês estão procurando. Pede para eles te ajudar. Eu ajudei vocês com os filisteus, com os amorreus, com os amalequitas, com todo mundo, com o pessoal da esquerda, com o pessoal da direita, com a torcida do Corinthians, com a torcida do Palmeiras. Eu ajudei você com todo mundo. E vocês não me agradeceram. Vocês não valorizaram. Sabe? Vocês me menosprezaram. E vocês começaram a seguir outros deuses. Vai lá pedir para outros deuses ajuda. Não vou ajudar vocês. Deus fala bem assim. É, obviamente, que essa aqui é a versão, tradução do Jean, né? Mas na versão, se você ler nas versões, fala que Deus não iria ajudar o povo. Porque o povo foi ingrato. Porque o povo pecava. Porque o povo se afastava. O povo peca. Eu vou usar o presente. Porque eu estou usando o passado, mas eu quero falar isso também no presente. O povo peca, o povo se afasta, o povo esquece o primeiro passo que é aceitar Jesus. É uma verdade, meu irmão, minha irmã. Sabe? Às vezes as pessoas elas não entendem porque elas não são abençoadas. Elas não são abençoadas porque elas não são gratas. Amém? Porque elas não têm amor. Eu vi, né? A minha esposa falou assim, uma coisa interessante, ela falou assim, fidelidade é igual a prosperidade, né? E eu aprendi isso há pouco tempo atrás, porque muitos falam que, eu preciso ser próspero, eu tenho que dar oferta, tenho que dar dízimo. Não, você tem que manter a igreja aberta. Entendeu? Você não precisa dar tipo assim, mano, eu quero dar 10 mil porque eu quero estourar no norte. Não. Se você der R$1, Deus não vai te devolver 2. Se você der 100, ele não vai te devolver 200. Isso não é ordem, não é palavra de Deus. Agora, se você doar 1 hora para Deus, Deus vai te fazer uma pessoa bem-sucedida em tudo que você for. Se você doar 2 horas para Deus, Deus vai te abençoar aonde você for. Se você for fiel a Deus e manter a casa dele aberta dentro daquilo que ele colocou no seu coração como um propósito, o Senhor vai voltar isso para sua vida 100 vezes mais. Mas tudo dentro da sua gratidão, tudo dentro da sua fidelidade que você tem com Deus. É algo que você precisa entregar para Deus, que é a sua própria vida. Por isso que não adianta você falar assim, eu quero vencer a depressão, né? Se você não aceitou Jesus, você não vai vencer nunca. Se você não estiver em comunhão com Deus, você nunca vai vencer isso. Se você não tiver uma vida com propósito, Deus nunca vai te ajudar a seguir. Você vai começar a viver propósitos inúteis deste mundo. Sabe? A gente vê pessoa ganhando dinheiro e não aproveitando o dinheiro que ganha. É uma verdade. Se você não estiver ligado ao Senhor, naturalmente você não tem como praticar o amor, porque Ele é a fonte de amor. A palavra de Jesus Cristo fala, ame porque Deus é amor. E quem não ama não conhece Deus e não me segue. Entendeu?
Se você está com Deus, você começa a valorizar as coisas que Ele faz para sua vida. Deus não é o seu empregado. Deus não é o seu mordomo. Amém? Então, quando você pedir algo para Deus, peça valorizando, seja coisas pequenas, sejam coisas grandes, porque Deus te abençoa no pequeno e no grande. Quando eu penso em valorização, eu penso na minha sogra. Amém? Eu brinco muito com ela aqui, mas a minha sogra é uma pessoa extremamente grata a tudo que se entrega para ela. Se você der um pedaço de papel escrito Isabel para ela, ela fica feliz da vida. Ela me ensinou o valor da gratidão. Eu lembro que uma vez teve um aniversário e aí não sei qual foi o filho que deu uma bacia de salada para ela, mas nem era uma bacia assim de alta tecnologia, de inox, nada, era de plástico. Essas compradas na loja de R$1. Mas ela ficou numa felicidade que eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, nossa, mas ela tá feliz porque ela ganhou uma bacia, né, que põe salada, que lava salada, e não era nada assim, era uma bacia. Uma bacia. Entendeu? Ela ficou numa felicidade e isso me ensinou o valor da valorização. Né? Eu acho que na cabeça dela passou uma coisa o seguinte, meu filho pôde me dar, ele pensou em mim, minha filha pensou em mim, me dando isso. Então eu tenho que ficar feliz. Sabe? Eu acho que isso é importante, sabe? Isso me ensinou. É verdade. Eu sempre brinco muito com ela aqui, né? Nos finais dos vídeos ela me manda mensagem, não sei o quê, mas ela me ensinou a valorizar as coisas. Valorizar pequenas coisas. E é verdade. No dia do meu aniversário, a minha sobrinha chegou com um papel aqui e falou assim, toma, tio Jean, esse aqui é o meu presente. Eu olhei o papel e falei, o que é isso? Aí quando eu abri, eu vi um monte de coisa assim, eu falei, não entendi. Aí ela começou a me explicar, se você abrir a porta, tem um guarda-roupa. Tudo feito em papel. Se você abrir a porta, tem um guarda-roupa. Aí tinha uma bonequinha. Você tira a bonequinha de papel. Você colocar aqui, ela dorme. Se você, mano, ela teve um trabalho para fazer aquilo que eu tive que guardar. Foi um grande presente. A minha esposa, esse ano, ela me deu um presente que me surpreendeu demais. Que ela me deu um presente que me remeteu à minha infância. E eu valorizei isso demais. O meu cunhado me deu um presente que remeteu à minha adolescência, né? Que foi quando eu trabalhei na Eletropaulo. Sabe? São presentes que talvez não tenham custado 2, 3, 4, 5 mil reais, mas foram presentes que me trouxeram alegria porque vieram com amor. E eu valorizo demais isso. Amém, irmãos? Valorize pequenas coisas para que Deus possa abençoar você. Seja grato com aquilo que Deus tem feito pela sua vida para que você possa receber muito mais do Senhor. Mas você só vai aprender isso com uma vida de comunhão com Deus. Isso é um fato. Amém, irmãos? 7º passo que você precisa dar para vencer toda a depressão, todo o complexo, todo o trauma é ter irmãos em vez de amigos. Amém? Provérbios 17 diz bem assim, em todo tempo eu amo o amigo, mas na dificuldade, no problema, ele se torna um irmão. É muito louco isso, meu irmão, minha irmã, por quê? Porque quando a gente passa por uma situação, amém? Somente os irmãos se levantam para estar ao seu lado. Isso é uma realidade, isso é um fato. Amém? E o irmão, ele é aquele que está sempre com você. Eu falo irmão no termo, né, generativo, né? Porque também pode ser irmã, né? A pessoa que realmente está do seu lado, a pessoa que realmente quer te ajudar verdadeiramente. Amém? Essa pessoa, ela vive o que está escrito lá em Coríntios 13. Ela te ama e ela não aceita quando você faz uma coisa errada. Quando alguém te dá um conselho e esse conselho te contrariar profundamente e essa pessoa, ela te amar de uma forma incrível, aceite. Porque ali é um conselho de amor. Às vezes a gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a andar com Deus, né? E às vezes a gente acha que é o seguinte, eu tô andando com Deus, Deus vai fazer tudo o que eu quero. E tudo que eu quiser Ele vai me abençoar. Não, não é assim. Deus, a palavra de Deus, Romanos 12, fala que nós precisamos ter uma completa mudança de mente para entendermos o propósito de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. E para recebermos aquilo que é bom, perfeito e agradável, nós precisamos entender que Deus nos ama e que Deus, ele não é somente um amigo nosso, ele é o nosso irmão. Amém? Ele tem um vínculo muito maior do que nós possamos imaginar. Amém? Isso é um fato. Se você tem ali, obviamente, um irmão verdadeiro, ele vai falar verdades para a sua vida. O meu irmão mais velho, né, o Jefferson,
ele fala verdades para minha vida, por mais que isso me contrarie. O meu irmão Michel, a mesma coisa. E eu também falo para os dois, por mais que isso contrarie. E eles entendem que quando nós estamos falando verdades, é porque ele realmente quer nos ajudar, quer ajudar o outro. Isso é um fato. Quando nós estamos andando com Cristo, pessoas verdadeiras se aproximam de nós. Ah, Jean, mas eu tive muita dificuldade numa igreja porque tinha umas irmãs falsas, tinha umas irmãs da fofoca, tinha um irmão invejoso, tinha um irmão que ele só queria a nossa maldade. Amém. Isso faz parte da vida do ser humano. O ser humano ele é falho. Onde tem um dedo do ser humano, tem uma coisa ruim. Isso é um fato. Nós, seres humanos, nós usamos apenas 10% da nossa limitação. Amém? Isso é um fato. Agora, a partir do momento que, tipo assim, você encontra uma pessoa que ali, quando você precisa, ela traz uma cesta básica, ela faz uma oração, ela se desprende para falar com você, ela te ajuda, ela te abraça quando você precisa de um abraço, né? Saca? Se essa pessoa chegar para você e falar alguma coisa que você não goste, escute. Porque essa pessoa te ama. Agora não se preocupa, porque, sabe, as pessoas fofoqueiras, as pessoas invejosas, as pessoas ignorantes, né? Logo vai sair da sua vida. Porque a palavra de Deus fala que Deus separa o joio do trigo. E ele vai colocar somente trigo na sua vida. Então, para isso, você precisa ter mais irmãos do que amigos. Amém? Infelizmente, você vai ter poucos irmãos e talvez muitos amigos. Amém? Isso é uma triste verdade, porque aqueles que vão trincar com você serão poucos, mas esses poucos a gente volta a 2 passos atrás. Você valorize e você seja grato. Amém? Essa é uma verdade. Por isso que os passos devem ser seguidos exatamente nessa ordem aqui. Não tente, tipo assim, primeiro ter irmão para depois aceitar Jesus. Isso não vai acontecer na sua vida, porque é Jesus que vai te apresentar verdadeiros irmãos. Amém, irmãos? Entenda isso para você. Amém? Essa é uma verdade. 8º passo, nós já estamos chegando no final. Você estava preocupado aí, você falou, nossa, o Jean vai falar 10 passos, vai falar coisa pra caramba. Não, já estamos chegando aqui, ó, no 8º, amém? Faltam só mais 2. Próximo passo, se abra, converse, troque ideia. Amém? Eu vou te dar 2 opções de trocar ideia. Opção número 1, com Deus. Obviamente, uma vida de comunhão com Deus é uma vida de conversa. Você tem que se abrir com Deus. Você tem que rasgar seu coração para Deus. Mas tem umas coisas que é muito ruim dentro da minha vida. É isso que Deus quer ouvir, para que Deus possa te curar. Deus quer ouvir você falar das coisas piores que estão aí dentro do seu coração, para que Ele possa limpar. Ele quer ouvir você. Deus quer trocar ideia com você. O Salmo 42 falou o que para nós? Que Ele escutou o nosso clamor. Na versão mais 40, obrigado, fui corrigido aqui, o Salmo 40. Quando, na versão mais tradicional, fala assim, ele se inclina para ouvir a sua voz. Deus fala com você, mas ele quer te ouvir. Então converse, fale com Deus. Segundo, fale com o seu pastor, fale com aquele seu irmão que vai te ajudar, fale com, sabe, se você não tem intimidade, o seu pastor, ele talvez seja um cara de difícil acesso, encontre alguém na igreja que realmente seja seu irmão, sua irmã em Cristo, abra o seu coração para essa pessoa, peça oração, peça ajuda, não fique calado, não fique calada, porque Deus quer ouvir você, e a partir do momento que você fala, você é uma pessoa curada. Essa é uma verdade. Sabe, existe uma máxima que fala que homem não entende mulher. Não é que homem não entende mulher, é que ela às vezes não fala, ela quer que ele adivinhe. E ao contrário também acontece, às vezes o homem quer que a mulher adivinhe. Irmãos, Deus nos deu uma boca para que possamos nos comunicar, para que possamos falar. Se você está triste, fale. Se você precisa de uma oração, fale. Se você está decepcionado, decepcionada, fale. Não deixe um sentimento ruim crescer no seu coração, ao ponto de te causar um trauma, um complexo, ao ponto de roubar a sua alegria, roubar a sua vida. Fale. Abra o seu coração,
Fale, converse com Deus e converse com pessoas que estão preparadas para te ajudar. Amém? Abra o seu coração, não fique calado. Entendeu? Agora, quando você tiver que falar alguma besteira, esse é o momento de você ficar calado, né? É o momento de você, tipo, não vou falar porque eu vou acabar soltando uma besteira. Mas na hora de se abrir, se abra, porque Deus, ele quer ouvir a sua voz, sabe? E Deus vai levantar ferramentas, servos e servas verdadeiras do Senhor para te ouvir e para te ajudar. Mas fale. Amém? Se você não falar, você não será curado. Você não será curado. Amém? Realidade para sua vida, amém, irmãos? Nono passo, ó, nós já estamos no nono aqui, irmãos. Tá vendo? Ó, já passou rapidão aqui. Amém? Não dei nenhuma hora que eu tô falando aqui com vocês, amém? Nono passo, dê boas risadas. Amém? A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu adoro dar risada. Eu adoro. Adoro uma boa piada. Adoro. Irmãos, eu tipo assim, eu tenho um problema com fratulência, né? O chamado peido. Eu tenho, se você me contar uma piada de peido, eu não paro de dar risada. Não paro. Eu tipo assim, mano, eu sou uma pessoa que eu rio demais. Eu tava vendo assim, apareceu no meu YouTube lá, até me dá vontade de dar risada, só de pensar. Um comercial que era o seguinte, os caras estavam na lua e os caras vai lá e finca a bandeira dos Estados Unidos, aí sai um monstro do nada da cratera. Aí o monstro começa a pegar os caras, começa a matar um, começa a matar o outro, começa, tipo, mano, destruir a vida e tal. Aí ele mata 3 astronautas, aí tem um atrás da pedra, tá ligado? Aí aquele tá ofegante, daqui a pouco ele solta uma bufa, tá ligado? Aí o monstro olha e fala, mano, aí tipo assim, o slogan assim, né? É feijão em lata, não foram feitos pros astronautas. Mano, eu assisti eu acho que eu fiquei 1 hora inteira dando risada. Mas eu não conseguia parar de dar risada. Aí depois, quando minha esposa chegou à noite do serviço, eu mostrei pra ela o vídeo e eu não conseguia parar de rir, irmãos. Eu tô pensando no comercial aqui, eu tô com vontade de dar risada. Porque Deus me fez pra ser alegre, irmãos. Deus me fez pra dar risada. Amém? Deus quando Ele nos criou para sermos felizes, para dar risada. Só que é o seguinte, o mundo vai tirando isso de nós, amém? Os problemas vai roubando isso da nossa vida, amém? Sabe, as dificuldades, a falta de Jesus nas nossas vidas, amém? E aí o que acontece? A gente não consegue. Uma vez eu estava ministrando a palavra e eu estava assim, era uma bênção, entendeu? E a nossa igreja não era grande. E aí eu tava lá, tipo, mano, conversando. Irmão, daqui a pouco um irmão lá no meio, eu acho que ele foi soltar um e ele, tipo assim, ele falou, esse vai ser aquele silencioso, né? Se der ruim aqui, eu jogo a culpa em alguém. Eu acho que ele pensou isso, né? Na minha cabeça. Aí na hora que ele soltou, fez mó barulhão. Irmãos, na hora eu parei. Na hora eu parei, eu não me contive, eu comecei a dar risada, sabe? E o cara, ele fez uma cara de nada, tá ligado? E a galera do lado foi ele começou a caguetar. Eu não aguentei, sabe? Às vezes a gente senta pra conversar, eu e meus irmãos, a gente começa a falar, a gente começa a dar risada, sabe? Em momentos de grandes dificuldades, a minha mãe fazia eu e meus irmãos dar risada. A gente começava a falar algumas coisas, a gente começava a rir, porque, sabe, a gente ia rindo. Tem um ditado que diz assim, quem canta os males espanta. Eu já ia falar uma besteira, mas rir é bom demais, né? Mas quem ri também tira muita coisa de dentro da sua vida, entendeu? Rir é muito bom, irmãos. Então, sabe, dê risada, sabe, vendem um Jesus Cristo muito sério. Você, sabe, vê as imagens de Cristo, ele só sempre com aquela cara fechada, né? Aquela mão aqui assim, o coração dele assim, né? Pá. Mas, mano, irmãos, Cristo era um cara gozador. Amém? Você pega, por exemplo, quando ele encontra Pedro, né? Pedro devia ser um cara que devia proporcionar várias piadas para Jesus Cristo. Aí ele fala assim, mano, o nome do cara, primeiro que o nome do cara não era Pedro, era Simão. E ele encontra, ele vira e fala assim, mano, eu vou te chamar de Pedro. Ele por quê? Mano, porque você é um cara de coração duro. Aí não é nem um apelido assim, tipo, legal, assim, não, ó, Pedro. Não, depois que os caras foram inventar, ó, Pedro é a pedra da igreja, que não tem nada a ver, tá ligado? Saca? Pedro significa o cara que tem um coração duro, o cara que é difícil, o cara que é de difícil entendimento, o cara que é complexo. Amém? Eu tenho Pedro no meu nome, né? Porque para quem não sabe, meu nome é Jean-Pierre. Pierre em francês é Pedro, né? E quando eu entendi isso, até mesmo eu comecei a dar risada. Eu falei, mano, eu preciso ser quebrado. Essa pedra na minha vida precisa ser quebrada.
Sabe, irmãos, Jesus Cristo, ele começa a fazer o milagre dele numa festa. Todo o tempo ele estava dando risada com os apóstolos, ele era feliz. Porque ele estava pregando o evangelho, ele estava levando o reino de Deus, ele tinha que levar com felicidade. Você imagine se alguém for vender alguma coisa para você com cara fechada. Entendeu? Eu fui com a minha esposa comprar um negócio quarta-feira, o vendedor com uma cara fechada, com um mau humor, quarta não, quinta-feira, com um mau humor, com uma má vontade. Não dá nem vontade de você comprar. A gente comprou só porque realmente era necessário, porque senão a gente não tinha comprado. Quase a gente falou assim, mano, a gente quer outro vendedor aqui, porque o cara tava muito mal-humorado. Sabe? Irmãos, Deus nos fez para sermos felizes, para sermos alegres, para darmos risadas. Amém? E se você está refletindo a imagem de Deus na sua vida, você precisa ser uma pessoa feliz. Você precisa dar risada, você precisa brincar, você precisa se divertir, obviamente respeitando o espaço do seu próximo. Tem gente que não gosta de determinadas brincadeiras, então você não vai fazer. Agora, se a pessoa não liga, brinca mesmo, irmão. Sabe, entra na brincadeira, zoa, sabe, se divirta. Entendeu? Eu, assim, graças a Deus eu tenho muita liberdade com o povo da minha igreja, então a gente brinca assim, sabe? Uns me chamam de gordo, né? Tem uns negros que a gente fala, é os pretos me chamam de gordo, os me chamam de careca, sabe? O meu pastor, ele me chama de gordo. Ô gordo, eu não sei o que gordo. E eu vou lá ter gordofobia, eu sou gordo mesmo. Entendeu? Eu que eu pare de comer para um dia ele me chamar de esbelto, né? Sabe? Então é risada, é comédia, é brincadeira, é diversão. Amém, irmãos? Deus nos fez para sermos pessoas alegres, mas você só vai dar verdadeiras risadas se você aceitou Jesus. Se você não aceitou Jesus, você não consegue dar verdadeiras risadas. Suas risadas são momentâneas. Cristo te faz verdadeiramente feliz. Amém, meu irmão, minha irmã? Muito louco isso. Amém? E último passo para você vencer completamente o suicídio na sua vida em nome de Jesus. Ter bons pensamentos. Encher a sua mente de bons pensamentos. A Bíblia fala lá em Filipenses, encher a mente... Filipenses? Eu acho que é Filipenses. Encher a sua mente de tudo que é bom, agradável, perfeito, digno, né? Tudo que é bom. Sabe? A Bíblia fala para nós enchermos a nossa mente de coisas boas. Amém, irmãos? Porque Deus, ele realmente tem algo bom para mim e para você em nome de Jesus. Deus, ele quer entregar algo bom na minha e na sua vida. Deus quer te abençoar de uma forma profunda, gigantesca, grandiosa. Para isso, você precisa ter bons pensamentos. E como a gente consegue isso? Você vai falar, palavra de Deus. Eu vou pedir aqui para minha diretora emprestar a Bíblia dela aqui. Palavra de Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Palavra de Deus. Bíblia. Sabe? Obviamente, né? Eu tô com uma Bíblia em papel aqui. Você pode usar a Bíblia no seu celular. Você pode usar a Bíblia online, que tem vários sites que tem a Bíblia para você. Mas lê a palavra de Deus, enche a sua mente de coisas boas. Tem um ditado no mundo que fala que a mente vazia ela é a oficina de Satanás. Então enche a sua mente com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus. Eu sempre falo para o povo, leia, medite, absorva e viva a palavra de Deus. São 4 pontos importantes para nós que as pessoas às vezes não entendem. Quando você começar a fazer isso, você naturalmente vai ter as bênçãos do Senhor na sua vida. Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém, meu irmão e irmã? Essa é uma verdade, tanto para mim quanto para você. Se você encher a sua mente de coisas boas, de coisas agradáveis, sabe, da palavra de Deus, de momentos bons que Deus preparou para a sua vida, daquelas boas risadas que você já deu, se você encher a sua mente de valorização, de gratidão, se você encher a sua mente com um propósito que você precisa, que o Senhor colocou na sua vida, naturalmente você não vai parar para pensar em tirar a vida, você não vai parar para pensar nos seus complexos, você não vai parar para pensar nos traumas que você já passou, porque tudo isso já foi quebrado. Até mesmo aquela fobia social, você já não vai ter mais medo de gente, porque Deus vai estar mudando a sua vida. Romanos 12, 2. Deixe Deus mudar completamente a sua mente, o seu coração, a sua vida,
para que você possa, em nome de Jesus, vivenciar o melhor que Deus tem para você. Valorize verdadeiramente a sua vida. Siga esses 10 passos, eles são de graça, eles estão disponíveis para você para qualquer momento. Entenda isso, viva isso. Volto a dizer, não mude os passos. Siga exatamente na ordem que eu te falei, porque eu tenho certeza que o Senhor fará de você uma pessoa feliz e realmente você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro amor em nome de Jesus. Amém? Receba a palavra de Deus na sua vida. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida nesse dia em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã?